Oi, pessoal. Gustavo Bandeira aqui, mais uma vez, para continuar falando com vocês sobre casamento. No último vídeo, nós falamos sobre partilha de bens, né? E sobre o casamento. E agora a gente vai falar um pouco sobre o regime de casamento e o pacto antinupcial. Eu considero que isso talvez seja um dos temas mais importantes e que eu acredito que seja ignorado na maioria das vezes quando uma pessoa casa. Muitas vezes ela casa sem ter noção da importância que é conversar e estabelecer um regime de casamento que seja adequado para ambos, né? Então, assim, eu resolvi fazer esse vídeo para clarear um pouco isso. Então, se você pensa em casar, ou se você é casado, é, eu vou sugerir que você assista esse vídeo até o final, porque no final eu vou explicar e vou falar uma coisa que eu garanto que você não sabia, tá? E que você vai poder fazer uso. Se você vai casar ou se você já for casado também, tá joia? Então, vamos lá. Então, qual é a importância do regime de casamento? Como eu disse, ela é de fundamental importância, seja durante a vida do casal, seja após a morte de um deles. Por quê? Porque durante a vida, o regime de casamento escolhido vai determinar o que é bem individual, pessoal de cada um e o que é bem comum do casal, tá? Essa distinção é fundamental. Por quê? Porque na hora que um do casal morrer, ou então na hora de um divórcio, você vai ter que estabelecer o que é de cada um, tá? Então, isso vai ter uma consequência tributária, e também sucessória. Na morte, você vai ter que estipular o que se esse cônjuge viúvo ele é ou não herdeiro. Além do mais, o que é dele e o que não é dele, o que era do casal, né? E o que for do casal, ele vai ter direito à meação. O que for apenas de propriedade daquele que morreu, ele poderá ou não ser herdeiro. Eu vou explicar isso então melhor. Funciona assim. O artigo 1829 do Código Civil diz que o cônjuge sobrevivente ele herda em concorrência com os demais herdeiros, tá? Então, digamos que a pessoa deixou um filho e deixou pai e mãe vivos. Primeiro de tudo, quem vai herdar são os descendentes, porque os descendentes vêm antes dos ascendentes. Então, nesse caso, o viúvo, dependendo do regime de casamento, vamos falar o regime comum, que é aquele regime que quando a gente não escolhe, tá? Quando a gente não tem um pacto antinupcial, o regime legal é o chamado da comunhão parcial de bens. Então, segundo o artigo 1829 do Código Civil, ele diz que aquele cônjuge sobrevivente, ele vai concorrer à herança, tá? Com os demais herdeiros, salvo, ou seja, ele não concorre quando? Quando o regime for da comunhão universal, nesse caso ele não concorre. Quando o regime for da separação obrigatória, quando a lei manda que você tenha que casar sob o regime da separação obrigatória, tá? Maiores de 70 anos, por exemplo, são obrigados a casar com o regime da separação obrigatória. E quando você tem um regime da comunhão parcial de bens, tá? E aquele que morreu não deixou bens particulares, tá? Como funciona isso? Então, digamos que você era casado em comunhão parcial e quando você casou, o seu cônjuge já tinha um imóvel que ele herdou ou que ele havia comprado antes do casamento. Esse bem é um bem particular daquele cônjuge e, portanto, ele não comunica na comunhão parcial. Quando ele morre, tá, e deixou um bem que não comunicava, ou seja, o cônjuge viúvo não tinha direito à chamada meação, que não era um bem do casal, era um bem individual. Sempre que você tiver uma situação na comunhão parcial, onde haja um bem individual, pessoal, aquele cônjuge viúvo
vai ser considerado herdeiro daquele bem, junto com o filho, junto com a mãe, se for o caso, junto com o ascendente, tá bom? Então, é importante que fique entendido isso. Na comunhão parcial, o cônjuge sobrevivente será sempre herdeiro no que diz respeito aos bens particulares daquele que partiu, daquele que morreu. Ok? Então, isso é a premissa número 1. Bom, além disso, quando o regime for da separação obrigatória de bens, tá? Separação obrigatória é aquele que a lei diz quando você tem que casar com esse regime. Pessoas maiores de 70, pessoas que têm algum tipo de impedimento, tá lá no 1641, tá? Causas suspensivas do casamento, pessoas que não realizaram, por exemplo, se você se divorciou e não realizou a partilha dos bens com seu consorte, né? Você está obrigado a casar. Se você casar de novo, né? Você pode casar. Você se divorciou, você pode casar de novo. Você é obrigado a casar sob o regime da separação obrigatória. E às vezes, quando a pessoa tem mais de 70 anos, por exemplo, e ela tem que casar com o regime da separação obrigatória, muitas vezes o casal chega e fala: não, eu não vou casar com o regime da separação obrigatória. Eu quero casar com o regime da separação absoluta. E qual é a diferença entre a separação obrigatória e a separação absoluta, também chamada convencional, aquela que você contrata, aquela que tem pacto antinupcial? É que na separação com pacto antinupcial, nada comunica. Nada comunica, em absoluto. Não existem bens comuns na separação absoluta. Tudo que é seu, tudo que é dela, e nada vai comunicar, a não ser que... E aí não é comunicar, ou seja, vocês podem comprar juntos um imóvel, mas você pode ser dono de 60, ele de 40, ou vice-versa. Aí a propriedade é individual. É diferente quando você compra no regime comum, onde você é dono de tudo. Você é dono da metade, né, de todos os bens, de uma universalidade. Então, no regime da separação obrigatória, você tem uma distinção, porque os bens adquiridos durante o casamento, eles vão comunicar. São os chamados aquestos. Aquestos são bens adquiridos durante o casamento. E esses aquestos, então, comunicam. E se comunicam, você, apesar de não ser herdeiro no regime da separação obrigatória, o cônjuge sobrevivente não é herdeiro, mas ele tem direito à metade daqueles bens por direito próprio dele, em razão do regime pelo qual ele casou, da separação obrigatória. Agora, veja bem, se você não casou pelo regime da separação obrigatória e casou pelo regime da separação convencional, aí é diferente. Por quê? Porque aí o cônjuge será sempre herdeiro do outro. Tá? Então, não interessa. Como os bens são sempre individuais, aquele cônjuge sobrevivente vai herdar, juntamente com os filhos, tá? Os bens deixados pelo cônjuge falecido. Bom, então, em resumo, é isso no que se refere à importância de você estabelecer e você entender as consequências da escolha de um regime de casamento, tá? Existem muitas críticas porque o nosso direito impõe certas questões, como se você é casado em separação convencional, você vai herdar juntamente, você será herdeira juntamente com os demais herdeiros na sucessão de quem partiu. Isso não era assim, tá? Isso passou a ser assim com o Código Civil de 2002. É possível você alterar o regime de casamento? Sim, é possível você alterar o regime de casamento. Eu posso ser casado em comunhão parcial e a gente chegou à conclusão que o melhor regime seria o da separação absoluta, por exemplo. Nós, então, entramos com uma ação de alteração de regime de bens, tem que ser pela via judicial, tá? E o juiz, após avaliar a questão, as certidões negativas, ver se há algum tipo de fraude, né? Para evitar fraude, ele irá autorizar
essa mudança de regime que será levada a registro no Registro Civil de Pessoas Naturais. Bom, então, assim, resumindo agora os tipos, as espécies de regime de casamento, né? Como eu falei, o regime legal é aquele quando você não opta, você não contrata, né? Porque o pacto antinupcial é um contrato. Quando você não contrata um regime de casamento específico, a lei vai dizer que você então casa pelo regime da comunhão parcial, tá? É o artigo 1658. Na comunhão parcial, você tem as hipóteses dos bens que não comunicam, ou seja, não entram na comunhão, continua sendo propriedade exclusiva daquele cônjuge. Os bens adquiridos por doação ou sucessão, tá? Os bens que cada um dos cônjuges tinha antes do casamento, tá? Então, esses bens continuam sendo propriedade particular, tá? Os bens adquiridos, por exemplo, também com valores pertencentes exclusivamente a um dos cônjuges. Então, digamos que eu tinha uma determinada quantia que era apenas minha, tá? Ou então uma quantia fruto do meu trabalho, né? Que eu tenho, uma pensão, por exemplo, e eu compro com esse valor um determinado imóvel. Esse imóvel não comunica, tá certo? Agora, para esse imóvel não comunicar, é importante que na escritura de compra e venda conste que esse imóvel foi adquirido com valores exclusivamente pertencentes ao comprador, tá? Porque se você não estipular isso, a presunção é que qualquer compra e venda realizada, tá? Durante o casamento, a presunção é essa. Qualquer compra e venda realizada durante o casamento com o regime da comunhão parcial irá ocorrer a comunicação de bens. O bem passará a pertencer a ambos. Também é importante falar na comunhão parcial com relação às obrigações, porque não são só direitos, né? E bens e direitos. Ainda o casal pode ter obrigações. Então, as obrigações que, por exemplo, o varão tinha antes do casamento, elas não comunicam, são só dele. Agora, e também as obrigações provenientes de ato ilícito. Se durante o casamento, por exemplo, a pessoa atropela e vem a matar uma pessoa, por exemplo, é um ato ilícito. Então, nesse caso, essa obrigação não comunica, tá bom? Agora, uma obrigação que comunica, por exemplo, você contratou um empréstimo para pagar dívidas, enfim, como é uma obrigação que vai reverter para o casal, ou seja, em benefício do casal, essa obrigação irá comunicar. O que entra no casamento, né? Entram, então, como eu já disse, os bens adquiridos durante o casamento, que não tenham estipulado que foram adquiridos com renda própria de um dos cônjuges, ou os bens também chamados adquiridos por fato eventual. Por exemplo, se você ganhar na Mega Sena, né, a felicidade será do casal. É, Também entram na comunhão as benfeitorias feitas no imóvel. Então, você já tinha um imóvel que era apenas exclusivo de um dos consortes, e durante o casamento vocês realizam várias benfeitorias naquele imóvel. Isso vai comunicar, né? Isso vai ser de ambos. O outro regime é o da comunhão universal. Esse aí é o mais simples, porque comunica tudo, né? Comunica tudo. Então, nesse regime da comunhão universal, só não comunica quando você recebe, por exemplo, uma determinada doação ou uma herança com cláusula de incomunicabilidade. É muito comum, às vezes, a pessoa deixar um testamento e falar: olha, deixo esse imóvel para fulano com cláusula de incomunicabilidade. Nesse caso, mesmo que ele seja casado com o regime da comunhão universal, esse bem não irá comunicar, assim como na doação, né? Doação com cláusula de incomunicabilidade. Uma questão interessante no regime da comunhão de bens é saber se esse bem, por exemplo, que foi recebido com cláusula de incomunicabilidade, em falecendo o proprietário desse bem, se o cônjuge teria direito a herdar a parte desse imóvel, né? Porque, de novo, lá
lembrando que o 1829, ele diz que o cônjuge vai sempre concorrer à herança com os herdeiros, salvo, exceto, no regime da comunhão universal. Ou seja, ele não excepciona, ele diz, no regime da comunhão universal, ele não herda. Porém, ele diz isso por quê? Porque o legislador entendeu que no regime da comunhão universal, o cônjuge viúvo sobrevivente, ele já tem a meação, né? Porque se a comunhão universal, ele era dono também da universalidade junto com o seu consorte. Porém, você pode ter hipótese em que você tenha um bem que não comunicava. Então, a pergunta que fica é essa: esse bem seria passível de ser herdado? A princípio, eu pessoalmente entendo que sim, apesar do que você tem doutrina que, pela literalidade do artigo, diz que não. Regime da separação total convencional de bens, nós já vimos, né? Esse regime, você tem patrimônio individual de cada consorte. Em razão disso, esse casal pode ter uma sociedade, por exemplo, eles podem ser sócios, o que já não ocorre no regime da comunhão, tá? E então, aqui, você pode ter só propriedade, não uma propriedade de má comunhão, né? Mas sim propriedade no regime do condomínio, ou seja, assim como eu posso comprar um imóvel com um amigo meu, no regime da separação total, o casal pode comprar um imóvel juntos, cada um entrar com um valor específico, de acordo com a proporção, ele vai ser dono daquilo que ele contribuiu para a compra. Bom, finalmente você tem o regime da participação final dos aquestos, né? Como eu já disse, o que são os aquestos? São as aquisições que são feitas durante o casamento, né? Então, por que participação final dos aquestos? Porque você aqui vai ter um regime misto. Durante o casamento, você tem uma espécie de separação convencional, tá? O que é seu, você pode comprar o bem, ele vai estar só no seu nome, mas no final, né, desse casamento, no momento da dissolução da sociedade conjugal, você vai ter uma divisão feita como se fosse uma comunhão parcial. Você vai apurar os aquestos, ou seja, o que foi adquirido durante o casamento, né? E você vai dividir o valor desses bens que foram adquiridos durante o casamento. Ou seja, o bem está em nome de um só dos consortes. Ele pode até ter vendido esse bem, mas ele vai ter que apurar o valor daquela venda, trazer para a partilha, apurar e dividir e pagar em espécie ao outro consorte. Entendeu? Então, por isso que ele se chama participação final nos aquestos. No final do casamento é que vai ser feita essa divisão. Tá? E para finalizar, é importante te falar uma coisa que poucas pessoas sabem. É possível, no nosso regime, a gente mesclar os regimes de bem, tá? Como eu disse, é um contrato, tá? O pacto antinupcial nada mais é do que um contrato. Então, nada impede que, na hora de contratar, eu estabeleça com o meu cônjuge o seguinte: olha, nós vamos casar sobre o regime da comunhão parcial de bens, porém, eu quero estipular que todos os bens imóveis que nós adquirirmos será regido pelo regime da separação absoluta. Então, se eu comprar com o meu recurso é meu, se você comprar e no seu nome é seu, e assim a gente vai ter uma mescla entre o regime da separação e o regime da comunhão parcial. Então, você pode inventar o que for. Você pode casar com o regime da comunhão universal e estabelecer uma determinada condicionante no que se refere a uma cláusula para o regime da separação absoluta e mesclar isso de acordo com a conveniência de cada um, desde que você não viole nenhum tipo de dispositivo do Código Civil, tá? Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado e que quem quer que vá casar aí da próxima vez, quando for casar, pense bem, avalie, converse. Eu acho que é uma coisa que o casal deve conversar, não é tabu, né? Pelo contrário, isso pode evitar muitos problemas futuros, né? Discordâncias e gastos desnecessários. Então, pensem bem. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida também que quiserem, podem mandar aqui
no nosso direct que a gente responde, tá joia? Até a próxima.